E então eu queria compartilhar aquela palavra rápida de domingo passado, de algo que o Senhor tem nos falado, e eu creio que o Senhor tem nos revelado uma palavra diferente, de uma forma diferente, né? O que é tribulação, o que é prova, né? A gente mistura um pouco o que é prova, o que é tribulação. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, né? Não tem nenhuma tentação que não é humana. Abre suas Bíblias em Tiago 1, capítulo 1. E é interessante que no livro de Tiago, muitas vezes nós lemos, mas a gente não entende muito bem o texto. A gente está tão acostumado, né, a ler, mas tem coisas que o Espírito Santo nos faz parar para que a gente possa analisar. Queria que você tocasse o violão. Amém? Diz assim, no verso 2, meus irmãos, considere grande motivo. Tem umas versões que falam, meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações. Irmãos, tem duas coisas aqui que nos chocam um pouco. Primeiro, ter alegria na provação, né? Trem meio complicado. Como que eu posso ter alegria num teste, numa prova? Você já fez prova, não já? Lá no colégio, na faculdade, lá quando a gente estudava. Como que é prova? É quase tenso, quase um ato terrorista, né? Que vai nos testar, que vai ver o nosso conhecimento, que vai medir o que você sabe daquilo, não é? Então, tem motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações. Aí, Tiago está dizendo que não é que se quando você passar, você pode ter alegria, Fernanda. Ele está dizendo que é certeza que você vai passar por várias, não são por algumas, por várias provações. E é difícil a gente entender essa alegria que Ele quer que a gente tenha. Eu falei, Espírito Santo, como é que é ter alegria na provação? Numa tensão dessa? Mas se nós entendermos quem é que está sendo provado, a prova é do quê? E se nós temos a sabedoria, a gente vai entender por que a gente pode ter alegria. Amém? E diz assim no verso 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé, que prova é? Da sua fé. Irmãos, o Espírito Santo me deu um entendimento do que o que nós somos provados, Lília, não é no fato da nossa saúde, da nossa vida financeira, da nossa família, mas é a nossa fé que é provada nessa situação. E muitas vezes nós colocamos a situação sendo o alvo grande. E é como se assim, olha, eu estou passando e eu tenho que ganhar, eu tenho que resistir, eu tenho que dar conta. Não, nós gastamos muita nossa força pensando no problema. E esquecemos de edificar a nossa fé. Então ele diz assim, tendes por grande motivo o fato de passardes por diversas provações. Isso quer dizer que nós vamos passar em várias áreas da nossa vida provações. Mas a prova da minha fé nessa situação é que vai definir se eu vou ser aprovado ou não. Amém? Isso muda a minha forma de pensar. Porque, irmãos, quando eu estou com um problema no meu corpo, eu fico fixada na dor. Eu fico fixada se eu estou com um problema intestinal, se eu estou com um problema com dor de cabeça, se eu estou com um problema de uma febre, eu fico medindo a febre, eu fico vendo a febre, eu fico sabendo se... Não é assim que a gente fica? Será que passou a febre? Vamos colocar o termômetro? Não, ele está falando assim, escuta, não é isso que está sendo provado. Nessa situação, a sua fé está sendo provada. Vocês estão entendendo? Isso muda a minha forma de pensar. Por quê, irmãos? Às vezes nós estamos passando uma prova. Fernanda, eu penso em todas as coisas, menos na situação que eu estou passando e menos em saber que eu tenho que edificar a minha fé nessa situação. Eu achei interessante que hoje, conversando com o Espírito Santo, ele, como se ele estivesse tendo uma conversa comigo, ele falou, Helene, quando você está fazendo uma prova de matemática, você vai fazer uma prova de matemática, você vai estudar geografia? Você vai estudar português? Você vai estudar ciências? Nem inglês. Sua prova é de quê?
Matemática. Qual matéria que você tem que estudar? Você tem que ter sabedoria em quê? Mas a gente não faz assim na nossa fé. Quando se levanta uma situação na minha vida, na minha casa, eu primeiramente, o que eu faço? Desespero. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia, Senhor. O que eu fiz para merecer isso? E entra em nós um desespero. Por quê? Porque a nossa fé não está edificada. E aí a gente acha que o fato de murmurar vai resolver meu problema. Vai comover Deus. Mas você está fazendo o quê? Uma prova. Você está sendo o quê? Avaliado. Então eu preciso ter um entendimento. E o Espírito Santo foi muito assim. Sabe quando ele vai te guiando? Eu falei, Helene, você já teve uma prova na área da saúde. Eu falei, é verdade. E ele falou, o que você estudava? Todos os textos da Bíblia que dizia sobre cura. E o que você fazia 2 horas por dia trancada dentro do seu quarto? Chamava existência a cura. E quais os textos que você declarava, chamava existência? Sobre cura. E depois de uma semana, o que aconteceu? Eu fui curado. Então você estudou a matéria certa. Esse é o nosso problema. Muitas vezes nós jogamos tudo no liquidificador e a gente começa a orar por tudo. Mas a gente não foca naquilo que nós estamos passando. Às vezes é um problema lá com seu marido. E você está orando pelos parentes, não que você não tem que orar. Você está orando, entendeu? Pelo assim, os irmãos, você está orando pela igreja, você está orando. Mas entenda, eu quero te dizer que não é que você não pode orar por isso, mas você tem que focar. Que está sendo uma área da sua vida onde você está sendo provado. E você precisa de sabedoria, ou seja, de um conhecimento do que a Bíblia, do que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Se você quer passar na prova. Amém? Isso muda a nossa forma de lidar com os problemas. Eu não posso focar, entenda, na minha vida financeira, na minha dívida. Eu estou devendo, porque eu estou devendo, porque amanhã é segunda, porque eu estou devendo, e amanhã como que eu vou fazer? Não, escuta, devendo, se por acaso você já está sabendo. Mas o que a palavra de Deus diz sobre dívida? O que o Senhor fala a respeito disso? O que pode gerar uma fé firmada, edificada, sobre esse assunto na Bíblia, que pode me fazer, espera aí, Senhor, eu falhei, eu entrei num buraco, eu fiz o que não devia, eu me precipitei num negócio, ou enfim, porque culpa de Deus não foi, então foi minha, lógico. Mas não, a gente fica querendo o quê? Cada vez mais se afundar. Meu Deus, eu não sei o que eu faço, meu Deus, e amanhã? Meu Deus, e o cobrador? Meu Deus, e a situação? E eu fico desorientada, eu fico desesperada. E aí eu começo a pedir para todo mundo orar por mim, mas muitas vezes eu não vou orar. Eu não vou o quê? Buscar essa sabedoria, porque mais no texto abaixo fala sobre sabedoria. Eu perguntei, por que o senhor está falando de sabedoria aqui? O que tem a ver um negócio com o outro? Eu falei, tem tudo a ver. Eu falei, então nós vamos entender isso. E a Bíblia diz assim, vamos lá de novo. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Então você está sabendo que você vai passar, de qualquer jeito, querendo ou não, por várias provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Irmãos, então vão lá para entender o que é isso. Porque a prova da sua fé, a minha fé, está sendo provada nessa situação. A prova da sua fé produz perseverança. O que é produzir? É realizar, executar. Então quer dizer que a prova da minha fé vai produzir, vai realizar, vai executar, vai conquistar a perseverança. E o que é a perseverança? A tradução no original diz que ela é a estabilidade, ela é a constância, equilíbrio. Diz que é um equilíbrio, é uma tolerância, é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé. De novo, irmão,
A perseverança é a estabilidade, é a constância, é a tolerância, é a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé, ao amor, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Lealdade. Irmãos, é muito fácil quando nós estamos na igreja e que tudo vai muito bem e eu estou, glória a Deus e aleluia. Pego minha bênção e vou-me embora. Mas é muito difícil quando vem uma prova, e essa prova é um sofrimento muitas vezes para nós, é algo difícil, nós estamos sendo testados, nós estamos passando por uma situação que não passamos ainda, então é novo para nós, e nós não temos o entendimento ou nem a sabedoria. E primeira coisa que a gente faz, Deus não é comigo, o que eu estou fazendo nessa igreja? Dizimar? Ofertar? Eu vou vir aqui servir o Senhor, passando por essa luta. Me poupe, Deus. Quantas vezes eu já ouvi isso? E muitas vezes eu não ouvi isso, mas eu vi isso. Não existe lealdade na fé, no propósito. As pessoas vão embora, porque não sabe reagir a essa prova. E a Bíblia diz assim, a perseverança deve ter o quê? Ação completa. O que é ação? A ação é algo que você vai fazer, que produz. Que produz. O que é completa? É levado ao fim, é finalizado. Ou seja, eu passo pela prova, tendo tolerância, tendo um equilíbrio, tendo a estabilidade, essa característica, né? É do que eu não vou desistir, que eu não vou desviar, que eu não vou sair da fé. Mas eu vou passar por ela e vai ser produzido em mim uma ação completa. Vai finalizar. Para quê? Para que eu seja maduro, para que eu tenha um nível de maturidade, para que eu seja íntegro e não me falta coisa alguma. Que coisa alguma? Nisso que eu passei. Vocês já entenderam que muitas vezes nós passamos por situações, nós somos reprovados e aí vem de novo? É como se tivesse assim, vamos fazer a prova de novo? Senhor, mas não, você desistiu da prova. Sabe assim, deu uma dor de barriga e aí você falou, professor, não vou na aula não. Depois, marca depois. Mas acontece que depois você vai ter que fazer a prova. Depois você vai ser testado de novo. Mas o que eu preciso entender? Que eu preciso estudar para a prova. Eu preciso estudar a palavra naquilo que diz a respeito do meu problema, da minha casa, da minha família, da minha vida financeira, da minha saúde, dos meus filhos. O que a palavra de Deus diz sobre os meus filhos? Porque senão eu vou ficar louca. Eu vou desistir da fé. Eu vou dizer, essa palavra não funciona. Não, não é a palavra que não funciona, é eu que não funciono nessa palavra. Irmãos, o problema é que nós não edificamos a nossa fé nessa situação. E a gente acredita só no que está exterior. Ou seja, se tudo vai muito bem, glória a Deus e aleluia. Mas se deu um probleminha, saiu fora do seu controle, da sua normalidade, daquilo que você está acostumado a fazer, Deus me livre. Quer saber disso? Não. Mas ele disse que não é se a gente quiser que vai passar por provações. Ele está dizendo que é certeza. E não são uma, são diversas. Então você vai passar por uma, depois vai vir outra, depois vai vir outra. Só que quando eu passo, um exemplo, pela prova da minha saúde, e eu tenho a perseverança, a firmeza, ainda diante de dor, mas eu não desisto da minha fé, eu não desisto da minha convicção, eu não desisto da palavra. Eu busco realmente ter um equilíbrio sobre aquilo que eu estou passando, ter uma firmeza, para que isso venha produzir uma ação completa em mim, onde eu seja cheio, onde eu fique maduro, íntegro, completo, sem faltar coisa alguma. Irmãos, quando vier isso de novo, eu falei, opa, essa prova eu tirei 10. Amém? Eu tirei 10. Então, eu já sei como me posicionar para passá-la de novo. Eu sei como dizer para o diabo o que a palavra diz. Eu sei como ordenar ao meu corpo, vai embora agora, em nome de Jesus. E além disso, como eu estou completa, madura,
íntegra, sem faltar coisa alguma. Esse sem faltar coisa alguma diz assim que é ser perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Ou seja, está tudo certo. Tem nada faltando. Isso quer dizer que, além disso, quando vir essa situação de novo, peraí, eu já passei com isso. Não, tudo bem que uma foi, né? No meu caso, foi um nódulo no meu peito. Mas aí vem a dor de cabeça. Mas aí vem um problema de estômago. Mas aí vem um problema seríssimo de outras situações da minha saúde. Peraí, eu entendi que se eu ficar trancada no meu quarto, eu ficava 2 horas por dia, chamava a existência a palavra de Deus, busquei um conhecimento naquilo que a Bíblia diz a respeito da minha saúde, e eu confessava essa verdade, e aquilo foi entrando dentro de mim, aquilo foi gerando fé em mim, até que aquilo virou uma certeza, uma convicção, uma fé que foi completa e íntegra dentro de mim, perfeita, sem deficiência nenhuma. Além disso, se eu já passei quando vir, eu já estou pronta para fazer essa prova, eu ainda estou apta para ensinar todos a passarem por ela. Amém? Eu sou um testemunho. Eu sou uma carta lida, né? Viva. E falei, irmão, fica tranquila, passei por isso. Fica tranquila, dá uma ordem. Esse nódulo vai ter que ir embora do seu peito. Mas está doendo, eu sei, porque o meu também doía. Mas assim, falou que era, eu também sei, eu também recebi essa notícia. Eu sei que era desesperador, eu também passei por isso. Mas escuta, edifica a sua fé. Edifica a sua fé. Fala tudo aquilo que a Bíblia diz sobre esse assunto. Para que você seja aprovado. Para que você seja completo. Para que não te falta, Augusto, nada, nada, nada. Eu entendi passar por isso. Porque eu sei que vem de Deus, eu sei que é o Senhor que me fortalece. É o Senhor que gera essa fé em mim e me dá condição para passar por essa prova. Amém? E a palavra de Deus continua. E se alguém tem falta de sabedoria, o que ele diz? Peça o irmão. Não, peça a vizinha. Vou ligar para minha melhor amiga. Não, ó, professor Augusto sabe tudo. Ele vai me falar o que é. Não, irmão. Peça a Deus. Que a todos dá. Liberalmente. Tem uma versão que fala francamente. Ó, peça na simplicidade. Abertamente. Francamente, Senhor, me dê sabedoria. E eu pensei, Espírito Santo, sabedoria. Está falando de prova, de fé, de perseverança, e aí só vem me falar que se tem alguém, diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Há uma versão que diz que a todos dá simplesmente, abertamente, francamente. Ele te dá com toda sinceridade. Amém? Ele vai te dar isso de boa vontade. Peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Irmãos, o que é dúvida? O que é duvidar? Quando eu duvido, a palavra diz assim, que a dúvida é a falta da certeza. Que a dúvida é uma incerteza, é uma indecisão, é uma insegurança, é uma oscilação, é uma confusão, é uma vacilação. A dúvida é uma condição psicológica ou sentido caracterizado pela ausência da certeza. Ou seja, vamos traduzir, dúvida é igual a incredulidade. Irmãos, espera aí. Então, diante da prova, Deus já está falando assim, ó, escuta, se você não tem sabedoria, peça para mim, peça para Deus. Né? Peça a Deus que Ele vai te dar na simplicidade, abertamente, sem nenhum problema.
Mas escuta, tem um segredo quando você for pedir. Peça sem duvidar. Irmãos, por que será, né? A Bíblia diz que nada foi escrito por ser escrito aqui, né? O Senhor o tempo todo quer falar alguma coisa da palavra. Nada foi inútil ter aprendido isso. Nada, nem um ponto, nem a vírgula é inútil na palavra. Peça sem duvidar. Por quê? Porque Ele sabe que muitos de nós pedimos com dúvida. Eu vou falar lá com Deus, né? Mas você sabe, né? Então, é só um milagre. Ele está dizendo assim, eu não acredito. Se Deus quiser fazer, é problema dele. Vai acontecer alguma coisa, irmão? Vai acontecer alguma coisa? Me responda. Vai não. Não vai acontecer. Não vai acontecer nada. E aí ele te explica ainda. Sabe por quê? Se você duvida, né? Se você duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Comecei a pensar na onda do mar, agitada e levada pelo vento. Tempestade? Muito barulho. Tem muito barulho. Não tem? Uma agitação. Ou seja, muitas vezes nós pedimos e duvidamos e ficamos naquela agitação. A gente não sabe para onde corre, a gente não sabe quem pede. Ora por mim, é o crente 6 horas por mim, vocês dão um jeito na minha vida, me socorre, eu estou em desespero, mas duvida. E aí a palavra de Deus diz assim, não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida. Pois ele tem uma mente instável. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor. Tem mente dividida e é instável em tudo aquilo que faz. O que é instabilidade, irmãos? Uma hora eu acredito, uma hora eu duvido. Uma hora eu creio, uma hora eu falo a palavra certa. No outro momento eu falo, não é nada daquilo. Eu não creio, eu não acredito, está doendo, está forte demais. Eu não aguento e começa a murmurar sem parar. A Bíblia é muito clara, não pense que tal pessoa receberá alguma coisa. Irmãos, então até quando eu for pedir a Deus sabedoria, e não só a sabedoria, mas qualquer coisa que você for pedir para Deus, peça com fé. Fé é o quê? A certeza? A certeza? A certeza daquilo que se espera. E a convicção de fatos que não se vê. Ou seja, eu vou crer e vai acontecer. Porque eu não estou vendo. Mas vai acontecer, Fernando. Vai acontecer. Irmãos, então não adianta eu pensar que se eu não for buscar o Senhor, buscar a sabedoria da situação que eu estou vivendo, buscar o entendimento do que eu estou passando, buscar na palavra o que eu preciso fazer, de que forma que eu posso ser aprovada, íntegra, passar com perseverança, produzir essa perseverança, para que eu tenha essa estabilidade, esse equilíbrio, que eu seja perfeita em tudo aquilo, ou seja, completa, sem falta de nada, ou seja, passei e tirei 10. E quando hoje à tarde eu estava meditando nesse texto, o Espírito Santo me lembrou de algumas provas da faculdade. E tinha algumas, irmãos, que eu não sabia. Matemática. Mas quando você pede o Espírito Santo para sentar junto com você, me ensina. Eu não sei. Irmãos, tem às vezes situação na nossa vida que a gente não sabe como vai sair dela. Sim ou não? Às vezes a gente não sabe, Senhor, eu não sei nem como é que eu entrei e agora muito menos como é que eu vou sair. Peça a Deus sabedoria. Que a todos Ele dá. Todos Ele dá. Mas tem uma condição. Se eu não duvidar. Se eu acreditar, Ele vai me dar a resposta. Eu vou pedir o Espírito Santo para sentar comigo. Me ajuda, Espírito Santo. Me dê uma ideia sobre essa situação na minha vida. Me dê uma sabedoria de como que eu faço com os meus filhos. Me dê sabedoria como que eu faço, uma estratégia aqui. O que o Senhor pode me falar, me fazer, uma ideia, para que eu possa
pagar as minhas dívidas, para que eu possa sair dessa situação. Me dê a sabedoria de como fazer para gerar uma fé no meu espírito e vencer essa situação. Porque, irmãos, ou você domina isso, ou isso domina você. Isso é fato. Ou você domina essa situação que está matando você, ou você vai ser dominado por ela. E quando você for dominado por ela, angústia, pavor, desespero, carne pura, tudo, você vai falar só de coisas naturais, você vai falar só da sua angústia, da sua tribulação, da sua tristeza, da sua incredulidade, ou seja, você vai vomitar aquilo que está dentro. A boca fala, o coração está cheio. Então, irmãos, é hora de nós pararmos e edificar a nossa fé. Se é na família, Senhor, o que o Senhor fala da família? O Senhor diz lá em Josué, que Josué decidiu. Josué decidiu, olha, quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele foi lá perguntar para a mulher, ele foi lá perguntar para o filho, ele falou assim, não, se você quiser, meu filho, ele decidiu, ele é uma autoridade. Irmãos, você é uma autoridade na sua casa. Você é uma boca profética. Você é um pai, mãe, autoridade na sua casa. Você conhece a palavra. Amém? Sobre o seu corpo físico. Você tem uma boca. Você pode declarar sobre o seu corpo. A palavra diz que Ele levou todas as minhas feridas, todas as minhas pisaduras. E eu fui até em qual tempo? Passado. Então, se Ele levou, se o Fernando levar esse copo, o copo não vai estar aqui. Não é verdade? Se o Senhor levou as minhas enfermidades, ficou enfermidade aqui? Irmãos, tem alguém mentindo para mim e para você. Cadê a minha fé? E nós acreditamos que ainda está aqui. A Bíblia diz que Ele levou, mas o diabo está dizendo aqui que está aqui, está aí no seu corpo. E se eu acreditar, ela passa a ser o quê? Uma verdade. Mas em que você crê? O nosso problema, irmãos, onde nós estamos falhando, onde nós estamos errando, é porque nós não estamos edificando a nossa fé no lugar certo. Nós estamos, muitas vezes, assim, batendo tudo no liquidificador. Eu vou adorar. Irmãos, não faça nada sem propósito. Eu vou entrar no lugar da adoração e o Senhor vai me conduzir a uma vitória. Eu vou entrar para o meu quarto, o Senhor vai me dirigir e eu vou pegar todos os textos e vou estudar esses textos e vou chamar a existência e eu vou declarar eles até que seja real na minha vida, até que essa convicção da fé seja um fato, uma convicção. Porque, irmãos, de você chamar a existência, Fernando, isso entra na sua mente, isso desce para o seu coração e aí o mundo pode falar que você está doente, que você vai morrer amanhã, que você não acredita. Porque isso é uma fé inabalável. Você tem uma certeza. Você sabe porque sabe que essa leve e momentânea tribulação está gerando um eterno peso de glória. Amém? Irmãos, eu preciso ter esse entendimento para sair do lugar onde eu estou. Porque nós vamos ter várias provações. Várias. Pastora, mas você vai desanimar a gente assim. Não. Eu quero te ensinar que se a gente estudar para a prova, se a gente for na causa da prova, estudar a matéria da prova, pedir a sabedoria de Deus, nós vamos tirar 10 na prova, nós vamos ser aprovados. E nós vamos poder ajudar muita gente a ser aprovados, a muita gente a gerar uma fé e acreditar. E nós vamos falar do amor de Deus e da manifestação que Ele fez em nós, para dizer que Ele faz através de nós. Porque se Deus fez em mim, Ele vai fazer em você. Ele vai fazer em você. Ele vai fazer em você. Eu fui um canal que Deus fez. Eu vivi uma situação. Mas eu posso ajudar muitas pessoas que estão na angústia e que não sabem esse caminho. Irmãos, é muito diferente quando eu entendo que a minha fé está sendo provada. Eu tenho que edificar a minha fé. Irmãos, é difícil. Teve uma situação na minha vida há muitos anos
aqui, eu falei, Senhor, eu vou ficar 3 dias trancada, até que o Senhor fala comigo, até que o Senhor fala comigo a respeito dessa situação. Irmãos, eu fiquei 3 dias trancada num quarto de hotel, em Curitiba. Sabe o que me falou no final do dia, Fernando? O tempo todo orando, o tempo todo lendo a palavra, o tempo todo o Senhor ministrando no meu coração. Li aquele livro em 3 dias, andando no poder e andando na verdade. É isso? Andando no Espírito, né? Andar no poder e andar no Espírito. Eu li ele em 3 dias. No final, o Espírito Santo falou assim, sabe qual é o seu problema? Você não crê. Ai, irmãos, eu falei, oi? Como? Eu não creio? Eu falei, nessa situação você não está crendo. É por isso que você está assim. Aquilo acabou comigo. Mas acabou assim, toma vergonha. Então, irmãos, muitas vezes eu acho assim que eu estou fraca no meu corpo para resistir. Às vezes eu acho que eu estou fraca, eu não estou orando demais pela minha família. Ou às vezes, não, irmão, não é isso. É você edificar a sua fé sobre isso. Esses dias, uma pessoa muito próxima, né, parente, falou assim para mim, mas você viu o Face de fulano? Eu falei, não. Você não viu? Eu falei, não. Nossa, mas lá está um absurdo nesse Face, né? Eu falei, eu não vejo nada que me roube a minha fé. Porque ali tem muita coisa que eu falei, eu não olho. Eu declaro. Eu vou ficar olhando aquilo que rouba a minha fé? Eu vou ficar ouvindo aquilo que rouba a minha fé? Eu vou ficar dando ouvido àquilo que o espírito maligno está falando no meu ouvido? Sofisma, fortaleza, dizendo não tem jeito. Não tem jeito para sua casa, não tem jeito para seus filhos, não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito para a crise. Não tem jeito. É o Brasil. Você não está entendendo. Irmãos, eu não estou preocupada com isso não. Tenho orado pelo país, tenho orado pelos governantes, e é obrigação nossa mesmo de orar pelo nosso país. Mas eu estou crendo numa palavra. Uma verdade, eu não estou esperando a resposta da economia. Eu não estou esperando a resposta do meu presidente. Eu estou esperando a resposta do meu Deus. E a Bíblia diz assim, no verso 12. Feliz o homem que persevera nas provações, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu a quem? Aos que o amam. Irmãos, tem uma coroa me esperando. Coroa da vida. Feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. É nesse lugar que nós precisamos entrar, Fernanda. Nosso problema não é nada que está à nossa volta. Nosso problema é a nossa incredulidade. O nosso problema é que nós não edificamos a nossa fé. O nosso problema é que nós não vamos para a palavra buscar o momento que nós estamos vivendo. Não estou dizendo que você tem que orar sobre a sua situação, não. Mas eu estou dizendo que você tem que focar. Você está numa prova. Você precisa de sabedoria. Sabedoria é conhecimento, sensibilidade, discernimento. Amém? E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Seja perseverantes. Seja firmes. Achei tremenda essa tradução do original. Sabe? Seja íntegros, pacientes, seja leal. Perseverança é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, da sua lealdade, a fé, o amor, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Seja paciente, firmemente. Quero te deixar uma palavra com você. Não desista. Não abra mão. Não saia do lugar onde Deus te colocou. Não tenha nada, irmão. Ó, pode estar passando o vento, a tempestade, pode estar acontecendo o que você pensar de ruim. Não saia desse lugar. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Que não seja o próprio Deus. Ouça Ele. Busca a orientação do Pai. Peça o Espírito Santo para te ensinar a vencer essa situação. Peça ao Espírito Santo. Como que eu faço? Não estou entendendo. O que está acontecendo? Me dê sabedoria, me dê discernimento. Abra os meus olhos espirituais. Me dê ousadia, intrepidez, uma graça
Senhor, firma os meus pés, firma, e arranca de mim toda incredulidade. Por isso que semana passada eu disse para vocês, todos os dias que vocês forem orar, a primeira coisa, peça a Deus para sair toda incredulidade. Porque, irmãos, a maioria de nós oramos, mas uma incredulidade. Sei não, hein? Deus é Deus, né? Ele pode qualquer coisa. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Porque somos inconstantes. Nós oramos agora e cremos agora. Quando a gente sai do portão para fora. Mas amanhã é segunda, né? Você esqueceu? Você esqueceu, meu bem? Que é segunda? Você não está entendendo. Né? Segunda-feira é, sei lá, dia 10, 12, 13. Aquele dia. Não, irmão, é um dia como o outro. Amém? Que a nossa fé seja firmada, alicerçada, mas que a gente possa entender isso. E ter alegria. Sabe por que eu entendi que ele fala? Para você ter alegria? Porque você vai ter muita alegria de falar para as pessoas que Deus vai colocar perto de você. Eu venci. Fica firme. Meu casamento estava destruído. A minha vida financeira estava uma ruína. Os meus filhos estavam todos, foi todo embora. Mas escuta, Deus é Deus. E se você crer e perseverar, e orar, e não duvidar, eles vão voltar. Minha vida financeira vai ser controlada. Eu vou aprender o que eu preciso aprender. Eu vou ter um coração mais quebrantado. E saber que tudo vem do Senhor. Tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor. No verso 16, para a gente encerrar, diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os seus primeiros frutos de tudo que ele criou. Deus não é inconstante. Ele não muda. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele quer gerar uma palavra da verdade no meu coração e no seu coração. Amém? Vamos ficar em pé.